Boa tarde, meus alunos, boa tarde, meus amigos, a todos que nos assistem aqui nesse canal. Mais uma edição aqui do nosso vídeo Vamos Juntos, que é uma ferramenta para, nesses tempos difíceis de pandemia, quarentena, nós podemos manter um contato. Não é? Então, convido todos vocês a assistirem os outros vídeos que nós já gravamos, que foram gravados com outros colegas. E hoje nós temos um vídeo muito especial, que tem um colega muito querido, professor extremamente competente, professor Adalton Ozaki, que graciosamente aceitou o convite para fazer esse vídeo para nós. E o tema que nós vamos tratar hoje é a especialidade do professor Adalton, que é o tema de inovação. Hoje, né, não vamos falar especificamente de pandemia, nem de quarentena, graças a Deus, um assunto que foge dessa situação terrível, mas vamos falar sobre inovação, tá certo? Então, vamos em frente. Professor Adalton, uma boa tarde para o senhor, obrigado por ter aceito o convite. Eu fico muito feliz de o senhor estar aqui com a gente hoje. Uma boa tarde, professor. Boa tarde, Robson. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos e todas aí que estão nos ouvindo, nos vendo, né? Enfim. Só fazer uma breve apresentação. Eu sou ex-aluno do Instituto Federal, né? Só que na época se chamava Escola Técnica Federal, me formei em processamento de dados, trabalhei quase 20 anos no setor de TI e depois eu migrei para a área de administração. Fiz graduação, mestrado e doutorado em administração, justamente ligado aí ao estudo de como que a inovação acontece normalmente na empresa. E estou no Instituto Federal desde 2010, desde 2015 me fizeram um convite para eu ocupar aí uma posição na reitoria, no Núcleo de Inovação Tecnológica, se transformou em agência de inovação, né, em 2017, e a gente está lá trabalhando para incentivar e fomentar a inovação no Instituto Federal. Muito bem, já aproveito para parabenizá-lo pelas inúmeras iniciativas com foco na inovação, as publicações, as revistas, os encontros. Então, a gente tem visto no nosso dia a dia o resultado do seu trabalho e de toda a equipe da Pró-Reitoria nessa linha de tentar ampliar a questão da inovação dentro do Instituto Federal, que é muito importante para toda a sociedade e para nós não seria diferente. Então, parabéns pelo trabalho aí, professor. Bom, vamos. Bom, primeiro, tudo bem com o senhor? Você está em quarentena também? Como é que está enfrentando essa quarentena, essa pandemia? Tudo bem, graças a Deus, né? Eu e minha família em isolamento e trabalhando muito remotamente, né? Acho que até mais do que quando a gente ia fisicamente para uma mesa de trabalho, para um escritório, porque ali você tinha uma delimitação muito clara do que era a sua casa e o que era o horário de trabalho. Aqui as coisas se confundem, a gente tem WhatsApp, tem redes sociais e é de noite, é de madrugada, é de manhã, é à tarde. A gente está sempre hoje aqui ligado no trabalho e trabalhando muito. É verdade, essa osmose, né, entre o ambiente profissional e o ambiente pessoal aconteceu comigo esses dias. Eu vi alguma coisa e eu ia mandar um WhatsApp para um colega, estava no sofá da minha casa, falei, isso aqui eu preciso mandar para o colega, tal. Aí minha esposa falou, Robson, são 1h40 da manhã, você não vai mandar essa mensagem no WhatsApp do cara 1h40 da manhã. Eu falei, ops, é verdade, né? Mas, Adalton, o nosso tema hoje é inovação. Então vamos começar pela base, né? A inovação, acho que todo mundo já ouviu falar, todo mundo já, pelo menos, já teve algum contato, já teve a sensação de alguma coisa nova, né? O que você entende pelo conceito de inovação? Qual é a sua visão sobre isso? Acho que essa é uma pergunta muito relevante, porque a inovação ela virou uma palavra de moda, né? E as pessoas estão usando de forma muito indiscriminada hoje o que é inovação. Tudo hoje tem que ter a palavra inovação, é inovador ou falar que é inovação. Se a gente remontar aí aos acadêmicos, né, a inovação vai lá para Schumpeter, né, que foi um economista que criou esse conceito, dizendo que os empreendedores, por meio da inovação, eles criam rupturas no mercado. Eu acho que tem uma publicação que é muito usada, que é o Manual de Oslo, da OCDE, que define a inovação, dizendo que ela pode ser um produto, pode ser um processo, ela pode ser organizacional, a inovação pode ser uma nova forma de fazer marketing mesmo, mas acho que o que caracteriza mesmo a inovação é a aplicação prática. Então não adianta a pessoa simplesmente inventar um dispositivo novo achando que aquilo é uma inovação, ela só vai ser inovação efetivamente na hora que ela entrar em prática.
e ela for comercializada, ou um processo novo, na hora que ele for implantado e começar a funcionar efetivamente, né? Então, eu acho que essa é a grande sacada do que é inovação, porque senão ela vira só mais uma invenção, uma máquina de enxugar gelo, né? A inovação é às vezes conversando com alguns alunos no curso de empreendedorismo, né, a gente costuma abordar a questão da inovação e a inovação ela quebra rupturas, não é? A inovação ela tem que quebrar paradigmas, algo para ser inovador, né? Às vezes eu me lembro de uma vez conversando com alunos, então aí a pessoa fala, bom, mas vamos fazer uma pasta de dente com sabor anis ou sabor gengibre ou coisa do tipo, isso é inovação, né? Olha, isso é novidade. Né? Então, um dos comentários que eu fazia as pessoas confundem novidade com inovação. Né? Então, a pasta de dente sabor anis ou sabor gengibre é uma novidade, porque você já tem pasta de dente, você tem pasta de dente de hortelã, você tem pasta de dente de... não sei exatamente quais os outros sabores de pasta de dente, mas você tem uma infinidade de sabores de pasta de dente, e aí você teria a de anis, por exemplo. Né? Então, uma das coisas que eu percebo é que às vezes as pessoas confundem novidade com inovação. Né? A inovação ela é algo mais, ao meu modo de ver, e veja se você concorda comigo. A inovação ela quebra um paradigma. A inovação, a partir do momento que ela é implementada, o modo como alguma coisa era feita, de repente parece arcaico. Né? Fazemos algo de uma maneira e, de repente, a partir da inovação, ele se torna arcaico. Um exemplo clássico e notório, ao meu modo de ver, são os telefones touch, né? As telas de toque. Quer dizer, nós usamos telefones com teclados, mesmo celulares com teclados, e quando veio o telefone com a tecla de touch, a gente não consegue mais. É inconcebível você ter um telefone hoje em dia usando só teclado. Você pode ter algumas teclas para algumas funções, né? Mas foi uma quebra de ruptura, uma quebra de paradigma. A inovação, ela transforma o modo como alguma coisa é feita. A partir do ato inovador, então, não se volta mais, né? A sensação de que algo ficou para trás. O que você acha disso, professor? Eu acho que a gente entra num conceito bem interessante que é o conceito de graus de inovação, né? A inovação ela tem diferentes graus. A própria OCDE ela diz que a inovação ela pode ser algo totalmente novo para o mundo. Então você criou realmente uma coisa que vai mudar um paradigma, vai criar potencialmente uma disrupção no mercado, mas ele pode ser algo simplesmente novo para o país, mas não novo para o mundo. Ele pode ser algo que já existe no país, mas é novo para a sua indústria, seu setor. Ele pode ser algo que já existe no setor, mas é novo para a sua empresa específica. Não deixa de ser uma inovação interna só para aquela empresa. A Pintec, que é uma pesquisa que o IBGE faz de tempos em tempos, né, ela é bem interessante porque ele mostra justamente um quadro muito ruim de inovação no Brasil, no sentido de que as empresas, na grande maioria, não inovam. A gente tem ilhas de excelência, tá? Eu acho que não vamos falar das ilhas de excelência que a gente tem, temos excelentes casos de sucesso no Brasil, como a Natura, a VEG, a Embraer, que são empresas altamente inovadoras em nível global. Mas a grande maioria das empresas brasileiras, elas infelizmente não inovam, e quando inovam, elas simplesmente estão implantando algo que não é nem novidade na indústria, só é novo para ela. Então, assim, traduzindo, isso é copiar o concorrente. Né? Tem um outro conceito interessante, outros dois autores, Clark e Will Wright, são dois autores bem clássicos dessa área de inovação, que eles falam que a inovação ela pode ser uma melhoria simplesmente, né? Ela pode ser uma mudança de plataforma, ela pode ser um novo produto, um novo processo, ou pode ser uma inovação radical, que é realmente algo totalmente novo, que vai tentar mudar, pode mudar potencialmente um paradigma aí. Então, a inovação tem diferentes graus. E eu acho que, independente do grau, é muito importante esse ímpeto, essa vontade, né, de você realmente romper um pouco o paradigma, romper a forma como as coisas são feitas e fazer de uma forma diferente. Muito bem. Parece então que para fazer inovação é preciso boa vontade, ela precisa de uma ação das pessoas. É isso, professor? A inovação é um ato de vontade? Com certeza, né? Porque a inovação, se você olhar a raiz, você está falando de novidade, né? Tem o nove, NOV, e tem uma ação. Então, se a pessoa não estiver motivada e não promover uma ação em cima disso, é o que você falou. O cara teve a ideia.
quando você vê vários produtos, né, que são lançados no mercado, muita gente fala assim, pô, eu tive essa ideia 10 anos atrás, eu já tinha pensado nisso, eu sabia que isso ia dar certo, né? Só que foram pessoas que tiveram a ideia, mas não partiram para a ação, né? Então, até no mundo de empreendedorismo, isso é uma coisa bem engraçada, assim, porque os alunos, quando vêm conversar com a gente dos projetos, eles falam assim, professor, tem uma ideia altamente inovadora, né? E eles dizem assim, não, mas é segredo. E a grande diferença não está na ideia em si, porque ai de nós, né? Um planeta com 7 bilhões, a gente vai ser o único que teve uma ideia brilhante? Não é, tem um monte de gente tendo a mesma ideia brilhante, um monte de gente está tendo. A diferença é a implementação, é a ação, é como que ele vai fazer aquilo acontecer. Aí que reside realmente a diferença. A distância entre a ideia e o produto. Né? Ideia não é produto. Né? Produto é todo o conjunto da ideia transformado em produção, custo-benefício, mercado, público-alvo, capacidade produtiva. Né? É comum o aluno, nos nossos cursos de empreendedorismo também, é claro, né? Quem dá aula de empreendedorismo já passou por isso, o aluno vem com essa ótima ideia, né? Mas isso é produto? Ele é transformável em produto? E daí os departamentos de pesquisa e desenvolvimento dentro das empresas, né? A pesquisa buscando as descobertas e a inovação e o desenvolvimento verificando a viabilidade de se transformar essa ideia, essa inovação em um produto. Né? Isso é produto? Isso é vendável? Você tem público? Eu consigo fabricar? O custo vai ser aceitável disso? Então, a distância entre ideia e produto, né? Muito bem colocado. Doutor, eu queria só voltar um ponto que você comentou atrás, quando você falou que as nossas empresas brasileiras, pensando no mercado brasileiro, apesar de termos ilhas de excelência inovadora, como você bem citou, eu concordo 100%, mas você fez um comentário que o empresariado brasileiro inova pouco, e eu concordo com você também. Mas a pergunta é por que você acha? Eu vou colocar algumas indagações para você. Você acha que isso é uma questão cultural? O empresariado brasileiro não tem hábito de inovar? Ou você acha que o mercado brasileiro, pelo tamanho que ele tem, ele não exigiu isso do empresariado? O empresariado fabricava o que fabricava, as pessoas compram porque você tem um mercado grande e que durante muitos anos foi fechado. Então a pergunta do empresário é: para que eu vou inovar? Não é? Eu não vou citar produtos específicos aqui por motivos éticos óbvios, mas alguns carros nós ficamos andando desde a década de 60 até, né, não vou citar quais veículos, né? Todo mundo sabe, né? Você andava com aquele carro que seu avô teve, seu pai teve, você teve, né? Nós tivemos aí, então carros que ficavam em produção desde a década de 60 até a década de 90, por aí. E a pergunta era, por quê, né? Quando se abriu o mercado, aí novos produtos, né? Então a pergunta, você acha que é mais cultural? O brasileiro não tem hábito de inovar? Ou você acha que é uma questão da contingência do mercado, que o empresariado brasileiro inova pouco? É uma excelente pergunta, Robson. Eu acho que quem descobrir, inclusive, a resposta para isso tem que ser ministro de Ciência e Tecnologia para tentar mudar o panorama de inovação no Brasil, né? Criar políticas públicas para a gente romper esses paradigmas. Bom, Eu acho que na minha opinião, eu tenho um bom candidato aqui agora. Vamos lá. Eu acho que assim, as causas elas são diversas, são muitas. Eu acho que ele entra um pouquinho nisso que você falou, tá? Mas se a gente remontar a própria forma como o Brasil foi colonizado, nunca foi para efetivamente fazer inovação, né? Se a gente olhar a produção das plantations e de produção em larga escala para tirar da terra e mandar para Portugal e para a Europa, né? Se a gente olha o que a gente tem hoje de exportação, é praticamente a mesma coisa. A gente faz a mesma coisa há 500 anos. Se você olha a nossa pauta de exportação, mais ou menos 50% da nossa exportação vem de 7 produtos, que é petróleo, minério de ferro, soja, açúcar, carnes e 5 produtos, desculpa. Então a gente tem hoje ainda, né, vigente um modelo muito extrativista, e isso não é ruim, tá? Porque é o agronegócio que tem sustentado o Brasil nos últimos anos. Então a gente exporta muita tecnologia embarcada nesse agronegócio. É um agronegócio, uma atividade extrativista, mas altamente tecnológica, né? A soja é uma soja tecnológica, mas
você tem aí um problema que é a escalabilidade disso. Se você vai querer gerar $1 a mais na exportação de soja, você vai ter que produzir, vai ter que plantar mais terra, vai ter que comprar semente, vai ter que plantar, vai ter que esperar, tem que torcer para que a safra dê certo, vai ter que torcer para que o mercado de commodities também, né, esteja favorável para você faturar esse $1 a mais. Agora, se você olha os setores mais tecnológicos, você consegue, pelo desenvolvimento de uma propriedade intelectual, pelo desenvolvimento de uma solução tecnológica, aumentar grandemente a riqueza do seu país, da sua região, por meio de prestação de serviços virtuais, né? Então, eu vou dar como exemplo, por exemplo, o Uber. Eu acho que não vai surgir outro Uber tão cedo, ele mudou a forma como o transporte, as pessoas procuram, né, o transporte de veículos, né? Que antes era o táxi, ele tinha que se locomover até um ponto de táxi, ou ter o telefone de um ponto de táxi, hoje ele pega o Uber e chama o Uber. O Uber ainda é uma empresa que dá prejuízo, mas porque eles investem muito, estão investindo muito em tecnologia para novas funcionalidades, outras inovações, mas se ele parasse esse investimento com o que ele já tem hoje, ele não gastaria R$1 a mais para ter novo faturamento, porque os novos motoristas que vão adentrando essa base, vão fazendo esse serviço, vão servindo a população em diversos países do mundo, estão usando a plataforma que já foi criada anteriormente e remetendo uma parte desse faturamento que eles geram para a matriz, para a empresa que criou, né? E aí a gente tem vários exemplos, você mesmo deve ter vários exemplos aí, né? Não sei se você gostaria de comentar. Não, sim, claro. Eu coloquei do lado o Airbnb, é outro exemplo, né? Essas empresas unicórnios, né? Aqui no Brasil você tem o do banco Nubank, certo? Nós temos o iFood, né? Os unicórnios brasileiros, tá certo? O Coble, que é uma empresa de rastreabilidade. Mas é verdade, né? O Brasil ainda é um país com esses produtos que você falou, e a inovação ele gera valor agregado. Então, você exportar minério de ferro é uma coisa, e você exportar produtos acabados de aço, ou aços especiais e coisas do tipo, é outra coisa, né? Eu me lembro do silício, né? O silício é um exemplo típico que se exporta a um preço, o minério do silício, se importa o circuito integrado dos computadores a milhares de dólares, aí, as gramas, né, de silício, tá certo? Que é a base do circuito integrado, né, da pastilha do circuito integrado. Então, sim, a inovação ela pode trazer valor agregado ao produto, né? Inovação no produto trazendo valor agregado. Já que hoje acho que já somos o maior produtor de carne e o maior produtor de soja do mundo, cadê as nossas carnes especiais nas prateleiras do mundo? Não é? Por quê? Porque temos que comer o bife Kobe japonês, nada contra, né? Que é uma maravilha de produto, mas cadê o Kobe brasileiro? Cadê a soja especial brasileira, soja com variações de produção e os produtos de soja especializados? Né? Então, nós podemos perceber que há um mercado enorme e um potencial enorme para a inovação em produtos. Né? Então, percebemos isso. Adalto, eu queria... Oi? Não tenha dúvida, né? Eu queria só complementar, por exemplo, o café, né? A gente, nós, o Brasil é um dos maiores produtores de café, grande parte do nosso café vai para a Alemanha, que sem ter plantação de café é um dos maiores exportadores de café, porque eles pegam o café, beneficiam, transformam em cápsula e vendem para o mundo, né? Então, a gente poderia fazer isso no Brasil, certamente temos tecnologia para isso, temos pessoas para isso, eu acho que falta... Aí, aliando essa questão cultural que a gente falou, eu acho que cabe a nós, professores, também a gente conseguir disseminar para o nosso aluno uma outra visão, né, de como ele pode agregar valor, estimulá-los a criar empresas, a pensar fora da caixa, para que a gente consiga ter uma geração de empreendedores aí que não se sintam acomodados e não se acostumem só a seguir o status quo, né, mas que tentem quebrar esses paradigmas aí, Robson. Com certeza. Bom, e esse vídeo é uma pequena contribuição em época aí de quarentena nesse sentido, né, Adalto? Estamos fazendo aqui a nossa profissão de fé, né? O professor é uma profissão de fé, né? Então, o que às vezes a gente costuma falar em sala de aula, bom, eu pelo menos costumo falar em sala de aula, se eu conseguir convencer um aluno em 40, então a minha aula foi ótima, né? Eu ganhei né? Se eu conquistar um coração, então
Se esse vídeo despertar a quem está nos assistindo para a inovação, você que está nos assistindo, vai ler mais sobre inovação. Existe uma quantidade enorme de vídeos, de canais, de informações, de artigos. Né? Leia mais, aprenda mais, seja proativo, vá buscar informações sobre inovação. E se hoje, Adalto, uma pessoa se interessar pelo assunto de inovação com esse nosso bate-papo, aí já valeu a pena, né? Já ganhamos aí. É o trabalho do professor, né? É o trabalho do professor. Mas você falou, eu queria ressaltar, retornar um ponto, você falou do café, Adalto, eu queria ressaltar um projeto que está sendo feito por um colega, Durval Parreira, na região da cidade de Poá. Parecido com o café, você tem um exemplo do chocolate. Né? O Brasil é um grande exportador de cacau, e você vai comprar um chocolate, você quer comprar um chocolate belga, um chocolate alemão, um chocolate francês, né? E o chocolate brasileiro, ele historicamente não era um produto de qualidade. O colega, junto com alguns municípios, Poá, Itaquaquecetuba, Ferraz, essa região aqui de São Paulo, eles estão submetendo ao governo do estado para criar uma área de produção, me fugiu o nome, regional, existe um conceito, eu já vou pegar esse conceito já e passo para vocês, mas para que essa região seja uma região produtora de chocolate de qualidade. Então, que Poá fosse a capital paulista do chocolate, e trabalhando com essa ideia de você ter essa produção de qualidade, não só de quantidade, mas de qualidade. Né? Adalto, nós conversamos sobre o conceito de inovação, e aí eu tenho aqui alguns outros conceitos que eu marquei para o nosso bate-papo, que são conceitos que eu chamei de associados, ou correlatos ao conceito de inovação, que estão sempre próximos. Como é que você vê a questão da criatividade e do insight, né? aquela ideia? Né? Como é que todo mundo tem criatividade? Todo mundo é criativo, Adalto? Dá para desenvolver a criatividade? O que você acha? Certamente algumas pessoas são mais criativas que outras, né? Mas as empresas, elas não podem simplesmente depender desse lampejo. Elas têm que criar processos para que ela gere inovação de forma sistemática. Então, existem metodologias, né, como design thinking, enfim, que propiciam, fazem com que um grupo, junto, a partir de um propósito, consiga aumentar o seu nível de criatividade. Eu acho que, obviamente, isso está apoiado também em confiança mútua. Tem um vídeo muito interessante de uma empresa especialista em design, em criatividade, chamada Ideal. A Ideal criou o design de vários produtos famosos, né? E tem um vídeo no YouTube que é a criação de um shopping cart, de um carrinho de compras. E eles explicam um pouquinho do processo de design thinking que eles utilizam. E a Ideal fala assim, aqui a nossa cultura não é de pedir permissão, que é o que vigora na maioria das organizações. Aqui você faz, se deu errado, depois você pede desculpa, mas você não vai ser punido porque deu errado. O importante é que você tentou fazer, né? Fazer algo diferente. E a maioria das organizações, o que a gente vê é o contrário, né? Ele inibe esse processo criativo. Porque se você faz algo que dá errado, tem a caça às bruxas, né? Quem foi o responsável, né? Quem fez aquele negócio lá? Pois é. E não o contrário, não premiar as pessoas que estão tentando inovar e fazer acontecer. Né? Inovação, parecido com pesquisa, as pessoas têm que estar preparadas para que não dê certo, não é? Já que é uma inovação, já que você vai fazer algo novo, né? Dos pontos fundamentais, como na pesquisa, né? Certa feita, conversando com um colega, um professor, falando sobre investimentos em pesquisa, e a conversa ia muito no retorno da pesquisa, o sucesso da pesquisa, e a certo momento da reunião eu falei, olha, nós temos que estar preparados para a pesquisa dar errada. Olharam para mim como se eu fosse assim um extraterrestre, né? Mas como assim a pesquisa dá errada? Eu falei, olha, eu tenho uma novidade para você, né? 99% das pesquisas não dão certo, né? Quantos para um produto na prateleira, 500 produtos ficaram para trás e morreram no meio do caminho, né? Então a pesquisa, assim como a inovação, ela tem um alto grau de insucesso, né?
Quando é sucesso, o resultado é enorme, e é isso que faz valer a pena. Esse é o ponto que faz com que as empresas estimulem e invistam em inovação. Mas você bem colocou, é uma questão cultural dentro das empresas. Aquele funcionário que questiona por que estamos fazendo assim, não dá para fazer diferente, e aí ele ouve as respostas do tipo, não, aqui nós fazemos assim, aqui sempre fizemos assim. Essas são respostas que são tolhedoras de inovação e criatividade. É um departamento que você vê alguém fazer alguma coisa e porventura, claro, eu estou falando de ações bem intencionadas, ações razoáveis, né? Ações que têm uma intenção do negócio, né? Não estou falando de uma ação destemperada, coisa do tipo. Óbvio que é isso que estamos comentando aqui. Mas um departamento em que alguém faça uma ação inovativa e que dê errado, você bem colocou, ele vai ser crucificado. E aí os colegas que estão em volta, qual é a lição que fica? Opa, não faça isso, você está pondo o seu cargo na corda, né? Só ficou uma coisa para trás, eu acabei de achar aqui, a região do chocolate, Adalto, eles estão querendo transformar ali numa APL, Arranjos Produtivos Locais, tem uma legislação própria para isso, você bem conhece, então o Durval Parreira, ele está propondo junto com esses municípios que ali seja implantada uma APL do chocolate. Eu já fui lá, dei algumas palestras, participei de algumas reuniões, a gente está apoiando eles de forma acadêmica, nós estamos apoiando de forma acadêmica. Okay. Eu queria até complementar, né, essa questão. O Clay Christensen, que ficou muito famoso por criar o livro Dilema da Inovação, nesse livro ele lança o conceito do que é uma inovação de ruptura efetivamente. Ele tem umas palestras que estão disponíveis no YouTube. Ele faleceu agora em janeiro, infelizmente, né, nos deixou aí. Mas ele tem umas palestras gravadas no YouTube, onde ele fala o dilema do capitalismo. Essas palestras são mais recentes aí. Em que ele fala que justamente a obsessão do capitalismo, principalmente aquele das empresas com ação em bolsa, de comprovar o ROI em todo o projeto, né, o ROI que é a sigla para retorno sobre investimento, mata a inovação, porque você não consegue comprovar a inovação, principalmente da inovação de ruptura ou da inovação radical, porque você está criando um mercado totalmente novo, você não tem base histórica para calcular qual vai ser o retorno desse investimento. E o que ele aconselha é que toda empresa ela tem que ter um pedaço do seu budget, do seu orçamento separado para fazer essa inovação, que é a inovação que não tem como comprovar um retorno certo para ela, né? E aí, num determinado outro volume de investimentos, ela vai e faz os métodos tradicionais de calcular retorno e tudo mais. Mas é isso que você falou, bem que estar preparado para o insucesso, para a falha, o fracasso da inovação. Então, o empresariado, você acha que ele deve equilibrar as suas ações, não é? Porque se também ele for trabalhar apenas com inovação, não é, Adalto? O grau de risco da operação dele fica insustentável, não é? Então, vou dar um exemplo. Essas empresas inovadoras, como você mesmo citou, Uber, Airbnb, Coblai, coisas do tipo, dentro delas, elas têm estruturas tradicionais de administração. É claro que o ambiente pode ser inovador, a questão da hierarquia, normalmente nessas empresas unicórnios, ela é muito mais soft, o ambiente de trabalho, mas ela tem rotinas de trabalho, ela tem projetos, ela tem reuniões, ela tem... Então você tem uma mescla, não é? Ser empresa inovadora, você não precisa ser inovador o tempo todo, não é isso? Você acha que o empresariado ele precisa buscar esse equilíbrio em pensar em inovador e também agir de forma tradicional? É o equilíbrio aí, Dalton? Com certeza, e isso na verdade já está também explorado pela literatura, né? Tem uns autores clássicos aí da nossa área de inovação, que é o Tushman e o O'Reilly, que tem um artigo sobre a organização ambidestra. O que é a organização ambidestra? Ela tem que trabalhar aí outros dois conceitos da área de inovação, o exploration, né? Que é explorar coisas novas, e o exploitation, que aí a gente tem um problema na nossa tradução para o português, porque as duas palavras, o exploration ou exploitation, é exploração. Só que uma é a exploração de buscar novos horizontes, coisas totalmente novas. E o exploitation é aquela exploração de você tentar arrancar até o último dólar daquilo que você está vendendo, comercializando hoje. Então é muito comum as empresas ficarem só no exploitation, né, no arroz com feijão, na vaca leiteira, naquilo que hoje rende dinheiro, e esquecer o exploration. Ou o contrário, às vezes acontece isso também, né? Você tem empresas
principalmente startups fundadas por cientistas que adoram pesquisar coisa nova. Ele não quer saber do exploitation, ele só quer sair de projeto e ir para um projeto novo, para outro projeto. Então, eu acho que esse balanço, esse balanceamento, ele é fundamental para que a empresa tenha sucesso. Então, como é que você enxerga essa interação, colocando nesse ponto, não é? As universidades, as instituições de ensino, o Instituto Federal, por exemplo, eu vejo como fundamentais para o processo de inovação, sobre vários aspectos, né? Entre eles, formação de mão de obra, formação de cultura, laboratórios de prototipagem, pré-produção. Às vezes um empresário menor, ele tem lá um produto inovador e ele não tem dinheiro para produzir uma pré-série ou uma prototipagem, não é? E eu sei que que nós temos feito alguns trabalhos, o seu departamento tem, a sua diretoria de inovação tem feito algumas iniciativas nisso, não é? Estamos abertos? Como é que está essa interação para o empresário que está nos assistindo, se ele quisesse interagir um pouco mais com o Instituto Federal? Hoje, no Instituto Federal, a gente tem as portas abertas para fazer diversos tipos de projetos, né? Eu acho que sempre dentro do nosso interesse institucional, de promover educação, desenvolver novos conhecimentos, desenvolver tecnologia, mas a gente tem acelerado muito, né? A gente saiu do zero praticamente, a gente fechou 2017 com uma captação só de R$ 4.500 de contrapartida em um projeto de pesquisa com uma empresa bem pequena. E a gente, em 2 anos, evoluiu para mais de 800 mil captados por ano. Tá? Então, a gente teve uma evolução muito significativa nos últimos anos, né, para esses projetos cooperativos, em conjunto com empresas do setor produtivo. E eu acho que todas as universidades estão caminhando para isso, perceberam essa importância. Você vê uma coisa engraçada, né? Como tem um lag, um delay entre aquilo que é pensado pelos acadêmicos e aquilo que acontece na prática, mesmo que seja dentro da própria academia. Em 2005, num congresso sobre inovação, que é o ALTEC, que é o Congresso Latino-Americano sobre Inovação Tecnológica, eu vi a palestra de um cara chamado Henry Etzkowitz, que foi quem criou o conceito da hélice tripla. E naquele congresso, 15 anos atrás, ele falou assim, olha, estejam preparados para o fim da era da universidade que publica paper para entrar na era da universidade empreendedora. E é justamente a universidade que apoia as empresas, apoia o empreendedor, gera startup. Isso 15 anos atrás. Eu acho que a gente tem um pouco desse lag, desse atraso. Um pouco. Mas estamos percebendo, né, as universidades todas estão percebendo a importância enorme da função social que elas têm para contribuir para desenvolver novas empresas, novas tecnologias, enfim. A gente caminha para uma era de desemprego estrutural por conta das novas tecnologias, né? Não vou nem falar do Covid, do problema causado pela pandemia. Antes disso, já era ponto pacífico de que a automação acelerada, a introdução de inteligência artificial, a substituição do trabalho humano por novas tecnologias ia se dar de forma muito dramática nos próximos anos. E eu acho que uma grande solução, uma grande saída é justamente empreender. Então, os nossos alunos não teriam, a grande maioria, emprego formal da forma como é hoje, né, de carteira assinada, para trabalhar como funcionário, mas eles deveriam se preocupar e estar aptos, né, a conseguirem criar novas oportunidades, criar empregos por meio de novos empreendimentos. Né? Então, acho que é um grande desafio que a gente vai ter pelos próximos anos aí, e agora ainda mais aguçado por conta da pandemia do Covid-19. É verdade. Um conceito que eu trabalho às vezes com os alunos, aliás, a primeira aula dos meus cursos de empreendedorismo é mostrar para os alunos que a ideia da empreendedorismo, mas também de inovação, é que ele vale para as nossas vidas, né? Nós como empreendedores e nós como agentes inovadores. O mundo está muito dinâmico, essas transformações que você bem colocou, elas são muito rápidas e a tendência é que sejam mais rápidas ainda. Então, se há algo que nós podemos ter certeza, são das transformações. Então, se você acha que você hoje está no emprego, né, você que está nos assistindo, e o seu emprego vai estar da mesma forma daqui 5, 10 anos, eu tenho uma triste notícia para você. Nenhum emprego vai estar da mesma forma daqui 5 ou 10 anos. Está dando um exemplo típico
é esse que nós estamos aqui. Eu mesmo não tenho o hábito de fazer vídeos, de postar, de ter canal na internet, nada disso. E de repente eu fui me obrigado a ver esse canal como uma forma de continuar produzindo, contribuindo, mantendo contato com os nossos alunos, né? Então esse fluxo de transformação, para usar um termo do Garrett Morgan, lá do Imagens das Organizações, no Morgan, né? A sociedade vista como um fluxo de transformação, ela é inexorável, né? Ela não é que ela veio, ela é o tempo todo. Você imagina as pessoas no começo do século XX vendo carros, navios, máquinas a vapor e trem. Você imagina no século XVI as pessoas olhando lá na Torre de Belém aquelas caravelas, navios maravilhosos, aqueles homens indo na direção de um mar que não se sabia o que tinha do outro lado, como nós hoje vemos o lançamento de um satélite, de um foguete, né? Toda vez que eu vejo um astronauta sendo lançado, eu me imagino como um português na Torre de Belém, vendo as naus caminhando assim. Falo, olha, tá vendo? Essa sensação que nós estamos vendo isso, é a mesma que os caras tiveram há 500 anos lá. Então a transformação, ela é inexorável, certo? Nossos colegas que estão assistindo, nossos alunos, prepare-se para a transformação e o uso maciço de tecnologia. Não gosto de tecnologia, não me adapto. Puxa, paciência, corra atrás. Não há como fugir. Cada vez mais a tecnologia ela é presente no nosso dia a dia. As inovações, em grande parte, elas vêm através das inovações tecnológicas e fica muito difícil fugir disso. Hoje em dia, você se transformar num analfabeto tecnológico é muito rápido, né? Os softwares, os sistemas, eles avançam com muita velocidade e o profissional tem que ficar atento para não ficar para trás. E aí, Adalto, vamos aí para os últimos pontos. Você vê como o tempo passa, já estamos há mais quase 40 minutos aqui, hein? Então Caramba! os colegas tinham falado para postar vídeos de no máximo 10, 15 minutos. E eu pensei com os meus botões, 10, 15 minutos não dá para falar boa noite, né? 10 minutos fala boa noite, né? Mas, Adalto, então dentro disso que nós falamos, como é que você vê a inovação no nosso dia a dia? Eu consigo ser inovador na minha vida, Adalto? Nas minhas pequenas coisas? O que você Eu acha? acho que hoje, mais do que nunca, né, com o Covid e a pandemia, está todo mundo tendo que inovar de alguma forma para se manter são, para de alguma forma conseguir atender as demandas do trabalho, as demandas da família, né, enfim. Verdade. E é uma coisa muito louca isso, né, porque a família sempre foi muito centro de tudo, né, da convivência humana, né. As pessoas meio que nasciam para se casar, ter filhos e constituir uma família. E eu vi um meme ontem de como que vai ser o retorno das aulas, né? Os filhos saindo da casa e os pais atrás comemorando, assim. Isso já é mais ou menos o fim das férias, não? O cuidar dos filhos virou um fardo. De repente, se terceirizou o cuidado dos filhos, né? Eu vi um mais forte que esse ainda, Dalton. Eu vi um que assim, a pessoa coloca os idosos, né, os pais no asilo, os filhos na creche e brincam em casa e passeiam com o cachorro. Então eu acho que é um momento de muita reflexão, né? De repente voltar a desacelerar um pouquinho o ritmo, né? Porque antes a gente reclamava tanto que não tinha tempo para nada, de repente agora a gente tem tempo, né? A gente acorda, está em casa, passa o dia em casa e depois continua em casa aí. Para a gente refletir um pouquinho dos valores, né? E repensar um pouco a nossa vida, isso não deixa de ser uma inovação também, né? A forma como você pretende conduzir os próximos passos aí do seu futuro. Com certeza. Eu acho que, diante justamente da crise causada pelo corona, muitas pessoas perderam o emprego, infelizmente, muitas empresas fecharam as portas, e esse é um momento de uma reflexão profunda sobre o que vai ser a minha carreira para os próximos, no curto prazo, né, mas também no longo prazo. Então, o que eu vou fazer daqui a 6 meses, na hora que retomar e as atividades estiverem normais, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, né? O que eu quero para a minha vida e o que a gente vai fazer. E, infelizmente, a gente vai ter um cenário de retomada em que algumas empresas fecharam, mas das empresas que não fecharam, a gente vai ter dois tipos de empresas, né? Aquela que vai estar pagando a conta de ontem,
que correndo atrás do próprio rabo, porque infelizmente saiu dessa pandemia com uma dívida muito grande, e aquelas empresas que felizmente, por alguma sorte do destino, tinham um acúmulo de caixa um pouquinho maior, e que vão conseguir realmente aproveitar as oportunidades que vão surgir, porque vai ter muita oportunidade. Depois de um momento como esse, no ressurgimento, né, justamente você vai ter uma série de lacunas deixadas por empresas que fecharam e que vão gerar uma série de oportunidades para a retomada. E a retomada vai ser muito diferente do que a gente está acostumado, porque imagina assim, um call center que tem 10 mil profissionais, uma empresa que tem na sua fábrica 10 mil profissionais, mas que por conta de justamente ter se prevenido e feito isolamento, esses profissionais não entraram em contato com o vírus e não estão imunes. Então vai ter que ter todo um processo, todo um cuidado para evitar essa recontaminação e essa escalada, né? Uma sistemática de substituição, porque inevitavelmente algumas pessoas vão contrair o vírus, vão se afastar para poder se tratar, e você vai ter que repor rapidamente essas pessoas. Então, veja, por exemplo, eu acredito muito que empresas que vão trabalhar com essas recolocações de perfis específicos para conseguir repor rapidamente uma demanda que uma empresa tenha, são empresas que vão ser altamente demandadas. Empresas ou profissionais, de repente pode ser um hunter específico de algum segmento de trabalho, de algum setor, né? E ele vai ter a oportunidade de poder fazer esse trabalho e gerar emprego de um lado, né, para as pessoas que ficaram sem, e suprir na empresa que está tendo afastamento dos seus funcionários por conta da contaminação, a sua necessidade atendida. Então, eu acho que é uma questão de realmente pensar, refletir sobre o futuro, ler muito, né, para identificar essas oportunidades que vão se abrir. Sejamos inovadores para esse futuro que nos aguarda, né? Um futuro difícil. Né? Já não estava simples, né? Nós estávamos ameaçando uma pequena recuperação econômica e agora damos de cara com isso, né, Adalto? Então, vamos adotar a inovação, buscando caminhos, buscando formas para nós podermos vencer essas crises que vêm pela frente. Doutor, acho que eu vou ficando por aqui, né? Já estamos aí com o tempo estourado. Queria novamente agradecer enormemente a sua disposição de ter participado na gravação desse vídeo. Isso vai estar disponível lá no canal do YouTube, lá depois passo o link aí para você divulga para os colegas aí, tá certo? Lembrando que esse canal não é monetizado, não tem fins lucrativos, ele é uma ferramenta de contato com os nossos alunos nessa época de quarentena e tentar passar um pouco mesmo de informação, um pouco de esclarecimento, atividades culturais e coisas do tipo. Adalto, obrigado mesmo, de coração, tá certo? Parabéns por todo o trabalho que você tem desenvolvido na sua área e toda a sua equipe, tem trabalhado muito bem, a gente acompanha isso. Deixaria você as suas últimas considerações. Obrigado, Robson. Eu que agradeço muito aí. Realmente a gente tem trabalhado muito lá na agência de inovação, mas os frutos têm vindo, né? Além dos projetos que eu comentei, você falou do APL lá. A gente está muito próximo da Secretaria de Desenvolvimento, contribuindo para justamente sugestões com relação à gestão desses APLs, né? A gente tem no Instituto professores especialistas nisso. A gente tem uma ação muito bacana de indicação geográfica no Instituto. A gente, por meio de 2 editais, se aproximou de 16 setores produtivos para identificar o potencial que eles têm ou não de avançar com indicação geográfica. A gente conseguiu avançar com cerca de 10 deles, desses setores, tá? Que é uma forma de você se apropriar, né, enfim, de uma cultura, uma riqueza muito grande que existe de produtores históricos que há anos produzem uma determinada cultura, um determinado tipo de produto numa região, e aí o Instituto pode contribuir de alguma forma, né, deixando um legado aí nesse sentido. Fora isso, a gente tem no Instituto também a questão da ação das incubadoras em 4 campos, né? A gente tem estimulado muito os nossos alunos a empreenderem. Ainda nessa linha de empreendedorismo, a gente está com o hackathon aberto até sexta da semana que vem, para que os alunos pensem em soluções para mitigar justamente os efeitos da pandemia sobre os negócios, principalmente os pequenos negócios, né? Você até me colocou uma observação aqui sobre os hotéis de projetos, eles hoje foram convertidos em incubadoras, né? Então são os nossos núcleos incubadores, o apoio aos Fab Labs, que também a gente tem promovido ali pela agência de inovação, e tudo realmente é o que você falou, tem um time lá na agência, tá? Então,
é um time muito bom, muito dedicado lá, que só tenho a agradecer que está conosco lá. Obrigado. Convite a toda a sociedade, conheça um pouco mais sobre o Instituto Federal, os seus campos. Nós temos aproximadamente 34 campos pelo estado de São Paulo. Nossa reitoria e o campus sede, que é o campus São Paulo, fica aqui no Canindé. Convido a todos a acessarem o site do IFSP, conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Lá você encontra o link para a agência de inovação, que é dirigida pelo professor Adalto Ozaki, e você encontra todos os nossos contatos lá, tá bom? Obrigado para você que ficou conosco até o final, esperamos ter contribuído. Professor Adalto, muito obrigado, um grande abraço, fique bem. Vocês que estão em casa, pratiquem o isolamento social, mantenham a quarentena, se precisarem sair, usem álcool em gel, máscara, isolamento social. Vamos vencer esse período difícil aí. Grande abraço a todos.